Conexão Sagres. Conexão Sagres especial, chegando aqui no Sistema Sagres de Comunicação para falar sobre educação, o trabalho do MEC, o Ministério da Educação, hoje recebendo aqui na nossa mesa, no nosso estúdio, a secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela. Secretário, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, de, além de conhecer a nossa estrutura, também nos conceder essa entrevista. Muito obrigada também pela oportunidade. Eu tenho aproveitado bem aqui exatamente para conhecer essa experiência muito bacana com jovens, com aprendizagem, com promoção de oportunidades para a juventude, coisas que a gente precisa conhecer, que acontece por esse Brasil, e as boas ideias, elas inspiram e podem ajudar na elaboração de propostas e na cooperação com estados e municípios brasileiros. Eu acho que eu falo pelos colaboradores aqui, por quem, inclusive, recebeu a senhora, que a gente fica, assim, lisonjeado com as palavras da senhora, porque a senhora fala, claro, de pautas muito importantes, mas do que é, basicamente, a nossa alma, a nossa existência está exatamente focada nisso. Bom, secretária, vamos começar, assim, a nossa conversa sobre o cargo, A senhora foi secretária de Educação no Ceará, um estado que é referência em outras áreas, mas também na educação, ou principalmente na educação, e governadora do estado. E aí chega para ser secretária executiva. Inclusive, eu lembro de ver o nome da senhora cotado para ser ministra. O ministro foi o Camilo, o ex-governador. O que é esse cargo? O que determina esse cargo de secretária executiva do Ministério da Educação? Bom, você faz uma referência aí a algo que é muito importante para mim, que é a experiência, a minha vivência assim, na administração pública, muito diretamente com a educação. Foi o início, tanto em município, no município de Sobral, inicialmente, depois na Secretaria de Estado, e depois como vice-governadora, por mais de 7 anos, e com uma experiência também na conclusão da gestão, nos 9 meses finais como governadora. E o convite do ministro, claro, do presidente Lula, para compor a equipe do Ministério, para mim também foi muito honroso, claro, e também muito desafiador, porque nós temos realmente muitos desafios para melhorar a educação pública brasileira. E eu estou nesse cargo de secretaria executiva, que é a instância que auxilia o ministro na articulação e na coordenação das diversas áreas, que são a Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Diversidade, que foi restaurada para exatamente nós termos esse olhar necessário com relação à equidade e olhar para aquelas que precisam de uma atenção muito especial da parte do poder público, e também a Secretaria de Educação Tecnológica, a Secretaria de Ensino Superior e a Secretaria de Regulação do Ensino Superior. São as áreas do MEC, que conta também com as instituições vinculadas, como o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, a gente diz, o ministro chama sempre ali o coração da história, porque gera informações e muitos estudos fundamentais para que as decisões sejam tomadas. A CAPES, que qualifica, acompanha a qualificação da pós-graduação, e com uma participação também muito importante, que a gente quer que seja cada vez mais na educação básica, na área de formação de professores, e também o FNDE, que é o fundo do Ministério da Educação, e que desenvolve também toda essa atividade relacionada às transferências de recursos, acompanhamento de alguma... Exatamente. E o FNDE é muito forte e competente aí nessa área. E a Secretaria Executiva fica nessa... Coordenando junto, só isso. Junto ao... Só tudo isso. Assim, nessa interface. Mas a gente tem muita
assim, que bom que nós temos aí uma boa equipe, né? Pessoas competentes, muito dedicadas, e aí o serviço fica melhor. Secretária, um debate muito intenso é o novo ensino médio. Foi instituído lá no governo Temer e implantado, né? Ainda teria a sua implantação definitiva, prazo final, ano que vem. E aí houve agora essa suspensão. Em que pé isso está? E pelo nosso tempo aqui, eu vou tentar... Eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas vou tentar resumir essa história no seguinte sentido. A gente vai ter um outro novo ensino médio. Me parece que o atual governo não entende aquela proposta como sendo interessante, mas também não entende que o antigo ensino médio seja o ideal. Na verdade, nós tivemos assim, situações que geraram percalços, né? Tanto na própria concepção final, né, da reforma, como principalmente na implementação. A gente precisa lembrar que, além de ter sido feita, essa é uma das críticas, né, o fato de ter sido implementada, sentido por alguns, sentido por uma representação importante das redes como algo muito aligeirado, né, a forma como foi implantado, como foi instituído. Nós tivemos, na sequência, a pandemia, que gerou toda aquela interferência, interrupção na regularidade das escolas e afetou muitos processos, né? Além, claro, principalmente das aulas, da presença dos estudantes nas escolas. Então, tudo isso impactou a implementação também. Além disso, nós temos situações assim de muita desigualdade e situações muito específicas nesse país, né, tão grande, tão diverso e com situações assim muito diferentes. Você no mesmo estado, você tem situações muito diferentes nos municípios de um mesmo estado. Então, tudo isso gera uma complexidade. O que é para nós o fundamental? É que a reforma ela não gere, não aprofunde desigualdades, né? Nós não podemos permitir isso. Isso é um dos pontos que vem sendo levantado e que a gente precisa examinar. Será que tem risco mesmo de aprofundar desigualdade? Se tem, o que a gente precisa fazer para que isso não aconteça? Agora, lembrando que alguns dos pontos que são os princípios da reforma, eles são muito convergentes com o Plano Nacional de Educação, né? Se nós observarmos, Sistema Nacional de Educação. Ele é muito convergente com o que vinha sendo discutido. Quando eu era secretária da Educação, eu cheguei a participar de uma audiência pública, naquele momento, promovida pelo deputado Reginaldo Lopes, que tomou para si, ali naquele momento, de forma muito importante, essa tarefa de pensar o ensino médio e de chegar à proposição de uma reforma. O deputado Reginaldo Lopes, que é, inclusive, do PT. Então, assim, do que eu falo quando eu digo que são princípios muito convergentes com o próprio Plano Nacional de Educação, né, que foi aprovado e que é lei, e que a gente está precisando ainda correr atrás muito para cumprir as metas. Eu falo da necessidade que todos avaliam, que praticamente todos, né, avaliam como muito importante, de um currículo mais flexível, um currículo que possa ser mais significativo para o estudante. Eu estou falando de mais tempo, né? Nós precisamos mais tempo. Essa é inclusive, é uma das ações prioritárias do Ministério, é apoiar estados e municípios para que nós possamos expandir o tempo nas escolas, o tempo integral, porque mais tempo para fazer mais coisa boa, para que os professores tenham a oportunidade de se dedicar mais ali a uma escola e outras tantas coisas, que aqui a gente não vai poder falar de tudo. Eu falo, por exemplo, da oferta de
relacionada à formação para o mundo do trabalho. Essa também é uma demanda forte, importante, uma boa formação técnica, uma formação que possa aproximar o jovem do mundo do trabalho, para que ele tenha oportunidades mais qualificadas, mais dignas, e, dessa forma, conseguir continuar seus estudos, inclusive, entrar em outras etapas de educação superior, se assim desejar. Então, assim, são pontos que a gente precisa valorizar, né? E, agora, a forma como aconteceu foi aligerada, está gerando insegurança nos professores, está gerando desconfiança nos alunos de que aqueles conteúdos, a forma como eles estão sendo dados, em alguns lugares, pode tornar a preparação deles para a entrada na universidade mais frágil. Então, são muitos pontos que surgiram, né, como questionamento. O ministro entendeu que a obrigação do Ministério, e essa foi a recomendação da equipe de transição, que trabalhou a convite do governo eleito, trabalhou no processo de transição, foi essa a recomendação também, que o Ministério pudesse ouvir de forma mais qualificada. E é isso que nós estamos fazendo. Tem uma série de atividades que estão acontecendo, pesquisas, audiências, escutas qualificadas, para que a gente possa, ao invés de ficar nesse dilema, é isso ou não é, revoga ou não revoga, porque isso não vai nos levar ao que interessa, que é exatamente ver quais são as intervenções, o que é preciso fazer para a gente qualificar cada vez mais. É isso, secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela. Muito obrigado, secretária, por essa entrevista, né, por essa passada aqui também no nosso estúdio, por dentro dele, agora também falando no microfone. A senhora conheceu de fora, mas falo aqui de novo, né, em nome dos meus colegas todos aqui, da direção do Sistema Sagres. Foi um prazer receber a senhora e até a próxima visita. Muito obrigada. Até a próxima também, edição do Conexão Sagres. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até mais. Conexão Sagres.